ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, paz e bem. Bom dia, paz e bem. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao Santuário Mãe da Divina Providência, aqui em Jaci, interior de São Paulo, para que juntos nós possamos celebrar a Eucaristia da oitava da Páscoa. Nós também queremos acolher a todos que nos acompanham, que rezam conosco por meio da Rede Vida de televisão. Para que nós possamos celebrar dignamente o mistério pascal de Cristo, é preciso fazer o nosso exame de consciência e, arrependidos dos pecados por nós cometidos, clamar o perdão de Deus. Sendo assim, cantemos. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus, Pai de amor e de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tolei a nossa súplica, vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade que pelas festas que celebramos na terra mereçamos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naquele dia, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 15h. Então trouxeram um homem coxo de nascença que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando, louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele, ao mesmo que pedia esmola, sentado à porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face.
exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Irmãos e irmãs, com alegria de pé, aclamemos o Santo Evangelho. Que alegria, Cristo ressurgiu. No Evangelho ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão. Sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém,
ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito deles. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos celebrando com alegria a 8ª da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, essa celebração nos convida a proclamar a ressurreição. A ressurreição como uma adesão de fé. A ressurreição como uma proposta de vida nova. E a ressurreição como uma forma de manter a nossa vida iluminada pela presença do Senhor, que supera as trevas do sofrimento, as trevas da frustração, as trevas da tristeza. É esse o caminhar dos discípulos de Emaús que nós ouvimos hoje no Evangelho. Esses discípulos que caminhavam já desanimados, esses discípulos que caminhavam frustrados, esses discípulos que caminhavam entristecidos. E a tristeza, com certeza, é um elemento que muitas vezes nos cega. Quando nós estamos tristes, muitas vezes nós vemos somente a tristeza. Não vemos e não conseguimos olhar o que está além dela. É esse o cenário dos discípulos de Emaús. Aqueles que estão caminhando entristecidos e desanimados. E quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós também estamos caminhando assim, desanimados, entristecidos. Quantas vezes nós também estamos cegos mediante as frustrações que estamos vivenciando ao longo da nossa vida e ao longo da nossa caminhada. E é dentro dessa perspectiva que esses discípulos encontram o Senhor. O Senhor ressuscitado que vai ao encontro deles para consolar, para acolher e para compreender o momento que eles estão vivendo. Assim é Jesus na nossa vida. Ele não vem para nos condenar, Ele não vem para nos cobrar, Ele não vem para nos exigir, mas Ele vem como este bom pastor que cuida daquelas ovelhas que estão feridas, machucadas, perdidas. É o Senhor que vem ao encontro desses discípulos e pergunta: o que está acontecendo? Por que o coração de vocês está assim apertado? E então eles explicam o que aconteceu com Jesus de Nazaré, com o Mestre amado, a frustração que eles tiveram. E aí eles falam o motivo da angústia e da tristeza deles. Já faz 3 dias que tudo isso aconteceu e nada
Nós não temos nenhuma resposta evidente, nós não temos nenhum sinal concreto. Quantas vezes nós temos dificuldades, meus irmãos e minhas irmãs, de esperar o tempo de Deus. Nós queremos tudo no nosso momento, na nossa hora. Nós queremos viver a fé dentro de um processo imediatista. Tudo para ontem, tudo para o nosso tempo, tudo para a nossa hora. E é sabedoria aquele que tem fé esperar o tempo de Deus, o momento de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter essa sabedoria, pedir esse dom para o Espírito Santo. E aí então, Jesus, de uma forma acolhedora, começa a explicar a eles a Sagrada Escritura. Começa a mostrar que é preciso muitas vezes nós passarmos por momentos difíceis para que nós possamos ficar mais fortes, que é preciso muitas vezes nós passarmos pelo sofrimento assim como Cristo nosso Senhor para chegarmos até a glória. Nós não podemos escolher o sofrimento que vamos passar e quanto tempo nós vamos sofrer. Nós não temos como dominar isso, mas nós podemos escolher passar o sofrimento abraçando a fé, passar pelo sofrimento olhando a Jesus e tendo os nossos olhos fixos nele. Quando nós escolhemos passar pelo sofrimento olhando fixamente a Jesus, nós teremos força para superar as trevas da tristeza e do desânimo que ronda a nossa vida. É por isso que os discípulos falaram para Jesus: fica conosco, Senhor, não vai mais, não vai adiante, a tua presença nos consola, a tua presença acalma o nosso coração, fica conosco, Jesus. Esta é a oração uma das orações mais belas da Sagrada Escritura. E nós precisamos hoje também dizer ao Senhor: fica comigo, fica conosco. Acalma o meu coração que está agitado, acalma os meus pensamentos que estão passando por uma grande tribulação. Preciso, Senhor, da tua presença. E aí então o Senhor fica com eles e parte o pão. E ao partir do pão, eles reconhecem ali a presença do Cristo ressuscitado. É Jesus quem está conosco. É Jesus quem está acalmando o nosso coração. É interessante, porque nesse momento nós encontramos dois elementos que nós vivenciamos agora, aqui na Santa Missa. A palavra que arde o nosso coração e a Eucaristia que abre os nossos olhos. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós temos o segredo para manter a nossa espiritualidade sempre viva. Deixar com que a palavra aqueça o nosso coração, arda o nosso coração. E quando nós estivermos cegos, e quando nós estivermos com a visão distorcida pela frustração, pela incredulidade, pela tristeza, a Eucaristia abre os nossos olhos para uma fé madura, para uma fé de abandono nas mãos daquele que nos conduz também à glória e à ressurreição. Porque aquele que tem fé, aquele que deixa o seu coração arder e os seus olhos abrirem para a ação do ressuscitado, dá continuidade a este sinal. É o que nós ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos dando continuidade, oferecendo a cura, consolando, acolhendo o sofrimento humano, assim como Jesus. Quando nós temos fé, nós somos continuadores da obra redentora de Jesus nosso Senhor. É esta a palavra que hoje faz o nosso coração arder. E daqui a pouco, na consagração, a Eucaristia fará com que os nossos olhos se abram. E nós, com certeza, iniciaremos esse dia empolgados a sermos sinais vivos da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra possa nos conduzir para uma vida nova, assim como conduziu os discípulos de Emaús. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ofertório. No júbilo de acolher o Senhor,
Sejamos também nós generosos com a construção do reino. Você que nos assiste pela Rede Vida de televisão, pode também fazer a sua oferta. Faça agora a sua oferta pelos meios indicados. E no altar do Senhor, juntamente com o pão e o vinho, a vida e a missão de todos nós, cantemos. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício da redenção da humanidade e concedei benigno a salvação da alma e do corpo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Morrendo destruiu a morte e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana no alto céu.
Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco e Santa Clara, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Senhor e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus na fração do pão. Aleluia! Eis aqui, irmãos e irmãs, diante dos nossos olhos está Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis entregar, Deus sem comida e bebida pra nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez.
que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Ó divina providência de Deus, providenciai. Ó divina providência de Deus, providenciai. Vós que sois o Senhor dos povos, vós que sois o Senhor da vida, vós que sois o Senhor de tudo, providenciai. Vós que estais no abandonado, no faminto e no indigente, vós que estais em todo doente, providenciai. Ó divina providência de Deus, providenciai. Ó divina providência de Deus, providenciai. Oremos. Purificados de toda a antiga culpa, nós vos pedimos, Senhor, que a sagrada comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos voltar o nosso olhar para a imagem de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, e pedir que ela possa, por meio do seu exemplo de fé e de amor, de obediência à palavra de Deus, que ela possa nos ensinar também a encontrarmos Jesus e a não soltarmos dele jamais, em nenhuma circunstância da nossa vida. Nos consagrando à Virgem Maria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cantemos. Vós que olhais as necessidades dos teus filhos e tuas filhas, promovendo o valor da vida, providenciai. Vós que agi através dos simples, dos pequenos que reconhecem teu amor e semblante paterno, providenciai. Ó divina providência de Deus, providenciai. Ó divina providência de Deus, providenciai.
Nós queremos agradecer a todos, os nossos colaboradores, também os nossos irmãos da nossa fraternidade São Francisco de Assis, na providência de Deus, pela presença nessa nossa Santa Missa desta manhã de quarta-feira. A todos que nos acompanham pela Rede Vida, a nossa gratidão. E nós pedimos que você que está nos acompanhando e deseja ser um seguidor de São Francisco de Assis, seguindo os seus ensinamentos e o seu exemplo, e assim como ele, se assemelhar, se identificar com Cristo nosso Senhor, entre em contato conosco, venha viver a experiência, a aventura de ser um franciscano na divina providência. Deus te chama. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos juntos pedir a bênção de Deus para o nosso dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele volva a sua face para vós e vos dê hoje sempre a sua paz. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegrai-vos, o Senhor está convosco. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Bom dia, paz e bem. Bom dia, paz e bem. No santuário da vida, a Mãe da Providência nos acolhe. Seu amor é luz que nos guia, nos acolhe com ternura e amor. No santuário da vida, a Mãe da Providência nos acolhe. Todos, acho que tem